e a qual a gente não toma uma iniciativa, no trabalho do bem, no trabalho dentro de uma casa espírita, no trabalho dentro de um orfanato, no hospital como voluntário. Nós temos 1000 maneiras de ajudar o próximo no trabalho do bem. E a gente, muitas vezes, a maior parte das vezes, a gente fica parado, dando aquelas desculpas de sempre. Então vamos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, acalmando nossos corações, porque aqui estamos envolvidos pela espiritualidade amiga, protetora. Desde que aqui entramos, já somos carinhosamente recebidos pela espiritualidade. Aqui nós sentamos, ouvimos músicas suaves, para que a gente possa equilibrar nossos pensamentos, colocar pensamentos positivos na nossa mente, deixar que as coisas saudáveis nos penetram com alegria, a vontade de estar aqui, de ouvir, de aprender. Tudo isso nos faz bem. E aqui, com esse pensamento de alegria, nós lembramos sempre do nosso Mestre Jesus. Em todos os momentos Ele está junto a nós. Basta que nós tenhamos o pensamento positivo, o pensamento de força, de decisão, de perseverança. Orando ao Mestre, pedindo nesse momento que Ele abençoe a cada um de nós, que nos envolva carinhosamente, como queremos sempre esse carinho que nos faz tão bem. Que cada um de nós aqui, nesse momento, possamos refletir daquilo que desejamos ser de fato, a nossa modificação interior, o esforço individual que temos que fazer para crescer, para conseguir a paz, a harmonia, conseguir a saúde que almejamos, conseguir vencer as dificuldades e viver no grupo, onde nós, com toda certeza, seremos benquistos, porque nós temos o bem e o amor espalhando a nossa redor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, por estarmos aqui reunidos, juntos com o mesmo propósito. Obrigado por tudo, Senhor. E assim seja. E hoje o nosso companheiro Ramon, a palestra de hoje é o significado existencial tirado do livro Entrega-te a Deus, que é de Divaldo, né? Psicografia, psicografado pelo Divaldo de Joana de Ângeles. Uma boa noite a todos. Que o Senhor Jesus possa estar presente nas nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos fazer dessa noite, mais uma vez, como todo sábado, um banquete espiritual de muita luz, que possa nos acrescentar na nossa vida, não só na nossa vida material, mas principalmente na nossa vida espiritual. Esse tema do livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles, é uma página, é um capítulo. Talvez este seja um dos assuntos mais profundos que Joana de Ângeles aborda, na minha concepção. Essa página, por si só, dispensaria essa 1 hora de palestra, porque ela traz um significado tão profundo em relação à existência, em relação à consciência humana, que tentar traduzir em palavras, nós que somos muito imperfeitos ainda, é de uma tarefa muito difícil, ainda mais quando você está um pouquinho gripado. E pensando a respeito dessa página, nós podemos concluir aqui, podemos ter certeza que essa é uma daquelas palestras onde algumas pessoas, a começar do orador, pensam assim: nossa, esse é o tipo de conhecimento que eu preferia não ter, porque agora eu tenho responsabilidade e agora eu não posso mais errar com a mesma frequência que eu errava, porque agora eu conheço. Então, quem tem algum medo de pensar assim ainda está em tempo, porque próximo slide que eu vou passar aqui já vai ser um conhecimento que a gente vai ter grandes responsabilidades daqui para frente.
Mas ao mesmo tempo, é uma possibilidade que nós temos de crescermos emocionalmente, crescermos como seres humanos e nos tornarmos pessoas muito melhores. Nós temos certeza que essa palestra vai ser um marco na vida daqueles que sofrem como nós, na vida daqueles que buscam por respostas, na vida daqueles que passam por sofrimentos e não raro perguntam: Senhor, por que comigo? Por que acontece isso comigo? Por que tanto sofrimento? Melhor seria se eu não tivesse nascido. Quem nunca pensou assim? Levanta a mão. Quem nunca pensou assim? Acho que todos nós já pensamos assim. Ao contrário, já pensei assim várias vezes. Pois é. Bem-vindo ao time. Tá certo, leva uma patada. E nós temos esse tipo de pensamento porque, não raro, nós desconhecemos, de certa forma, o que é a existência. Por que nós estamos aqui na Terra? Por que passamos por tantos sofrimentos? São guerras, como Jesus já falava, pai contra filhos, filhos contra pais, situações mensalões que deixam a gente bastante angustiado, situações que nós vemos na mídia como os desastres em decorrência das chuvas, dos incêndios, como foi naquela boate em Santa Maria. Nós vemos tantas coisas ruins acontecendo que a gente vai ficando cada vez mais angustiado. Mas essa angústia, nós vamos sair daqui com as ferramentas para poder combatê-la. Não prometemos que amanhã nós já não sentiremos mais nada, mas com certeza as ferramentas para que nós não possamos mais nos deixar vencer por essa angústia, nós vamos ter. E vai caber a cada um de nós a responsabilidade de sair desse estágio. E para começar, gostaria de contar uma historinha fictícia, só para ilustrar o tema, de um personagem que eu chamei de Raul. Raul é uma pessoa bem sucedida na vida, casada, com filhos, mora bem, tem carros, tem posses, riquezas, trabalha numa empresa muito boa, teve oportunidades na vida, estudou, fez uma faculdade e muito novo ainda entrou como estagiário numa grande empresa, na Petrobras. Entrou na Petrobras, que é uma grande empresa, e lá começou a fazer sua carreira. Ele é muito dedicado, mas ele nunca se preocupou com os assuntos relacionados ao espírito. Ele sempre pautado nos ensinamentos que recebia nas faculdades em relação à matéria, que coisas de espírito que nada, isso não existe, isso aí é coisa da sua cabeça. Pessoas começavam a falar a respeito do mundo espiritual, de salvação da alma, como costumam dizer os nossos irmãos evangélicos, e Raul costumava rechaçar. Mas ele, muito dedicado, continuou sua trajetória, casou, teve filhos, foi crescendo na sua empresa, e em determinado momento da vida, ele se viu na oportunidade de assumir uma direção de um departamento da empresa. Ele seria promovido a diretor. Ele, que já trabalhava bastante, raras as vezes chegava em casa e via seus filhos acordados, e raras as vezes saía e levava seus filhos à escola, porque saía muito cedo, trabalhava demais, é o que a gente chama de workaholic, aquelas pessoas viciadas em trabalho. Tinha metas muito audaciosas, cada vez mais audaciosas, que fazia com que ele se dedicasse cada vez mais ao trabalho e menos à família. Seus filhos foram crescendo, não viu o crescimento dos filhos, deixou a educação totalmente na mão da mãe, e a determinado momento ele chegou numa oportunidade onde ele poderia assumir essa direção, investiu todas as fichas. O seu relacionamento em casa já estava ficando muito conturbado, porque ele era um marido ausente, um pai ausente, embora fosse muito rico, tinha uma Lamborghini na garagem, igual o Gustavo Lima, que ele canta tchê 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 tchê. E ele cada vez mais tentava suprir a sua ausência com presentes, comprando coisas novas, vamos nos mudar, vamos viajar, e assim ele procurava suprir a ausência dele em casa, com a família. Quando ele se viu na oportunidade de
de fato entrar como diretor nesse determinado departamento da empresa, ele sofreu uma rasteira e foi demitido, depois de 30 anos de carreira. Aquilo foi um baque para ele, porque a existência dele era o trabalho. O foco da existência dele era devotado ao trabalho, às conquistas de ordem material, ao dinheiro, aos investimentos, às viagens internacionais. Ele que fez diversos cursos no exterior relacionados a negócios, e aos 50 anos foi demitido, 30 anos jogados fora, porque se ele dedicou toda a vida àquela empresa, naquele momento ele não era mais interessante, porque ele com 50 anos, que era muito caro para a empresa, foi trocado por um de 25, que custava metade e sabia muito mais do que ele. E aquilo deixou Raul muito mais triste, cada vez mais triste. Em casa, o seu relacionamento, que já não era bom, ficou cada vez pior. Ele não tinha paciência para conversar com seus filhos, cada diálogo com a esposa era uma batalha, e ele foi ficando doente. E ele foi acometido de uma enfermidade muito grave. E ele se lembrava de um colega do trabalho, que era um dos gerentes como ele, que costumava sempre falar para ele: fulano, a vida não é isso aqui, tudo bem que a gente precisa buscar a riqueza, a gente precisa buscar o nosso conforto para a nossa família, já que Deus nos deu essa oportunidade. E ele falava: que Deus que nada, Deus não existe. O homem matou Deus. Ele, que era muito fã de Nietzsche, falava que Deus está morto e nós os matamos. E ele falava: não é bem por aí, olha a criação de Deus por aqui, olha. E esse companheiro falava: veja tudo que é criação do homem, e o resto, quem criou? Não existe o acaso. A gente precisa pautar a nossa existência em alguma coisa um pouco mais sólida, alguma coisa que não seja transitória. E ele não ouvia. E Raul, já no leito de um hospital, muito doente, sua esposa, embora bastante magoada com a postura que ele tinha, ela toda vez ao seu leito ali fazia uma prece junto com as suas filhas, até que Raul não aguentou. E ao finalzinho já da sua vida, nos últimos suspiros, ele, que não diferente das pessoas que creem em alguma coisa após a morte, ele começou a ver as pessoas que sucederam à morte passeando em volta do seu leito, e ele falava: vovó, mamãe, como que pode? E a mulher achando já que ele estava ficando louco. E ele começava a ver aquilo tudo e falava: nossa, eu desperdicei a minha vida inteira. Bem que o meu amigo falava a respeito de mundo espiritual, só que agora o que eu posso fazer? Agora eu estou no leito de morte. Eu não vi as minhas filhas crescerem, minhas filhas se casaram, não conheço o meu genro, a minha esposa que tanto precisou de mim quando a minha filha casou, minhas filhas se casaram, eu não pude estar presente, e agora o que eu vou fazer? Agora eu joguei a minha vida fora. Como o destino de todo mundo, Raul desencarnou, e ao chegar no plano espiritual, seu anjo guardião, com lágrimas nos olhos, chegou perto dele e perguntou: Raul, o que deu errado, Raul? Mais uma vez a gente, por mais que tenhamos estudado, por mais incentivo que você tenha tido aqui no plano espiritual, por maior que tenha sido o suporte que nós aqui damos para você, você jogou tudo fora de novo, Raul. E o seu mentor, chorando, triste, falava daquela forma, era como se fosse uma estaca cravada no peito de Raul. E Raul começava a chorar, pedindo mais uma vez: por favor, deixa que eu volte à existência. Deixa que eu volte à existência para que eu possa reparar tudo isso. E aí o amigo dele falou: olha, você vai ter o seu momento, mas agora não vai ser possível. Essa é uma história fictícia que inventamos, talvez inspirados enquanto preparávamos essa palestra, que certamente é o destino de muita gente, é o destino de muitos daqueles que colocam a sua existência mais pautada nas coisas materiais, nas aquisições imediatistas, do que nas aquisições de ordem espiritual. E Joana de Ângeles
coloca no início dessa página, desse capítulo, que o objetivo da existência humana é a aquisição dos valores do Espírito. E essa aquisição dos valores do Espírito, todos nós aqui estamos de parabéns, porque começa aqui assim mesmo. Não aqui no Centro Espírita, porque o Centro Espírita só é uma categorização que nós humanos precisamos criar, mas é buscando os valores da alma, seja no templo espírita, no Centro Espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, desde que buscada de coração sincero, com sinceridade de alma, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. E essas aquisições morais, muitas vezes vão colocar a gente em sinucas de bico durante a nossa existência, porque vão ocorrer momentos que nem Raul teve, que ele teve a oportunidade. Eu trilho um caminho onde conseguirei muitas oportunidades na vida, eu farei viagens internacionais, mas eu deixarei a caridade, que começa dentro de casa, em segundo plano. Eu vou focar mais a minha vida nas coisas de ordem material e vou esquecer um pouco de ir lá no Centro Espírita, ouvir uma palestra, receber um passe, estar em contato com as energias positivas que nós estamos em contato aqui. E esse momento é o momento em que nós devemos olhar e perceber assim: estou num momento de decisão. Falaremos um pouco melhor a respeito disso mais à frente. E esse momento de decisão vai me trazer consequências boas ou ruins, dependendo da decisão que eu tomar. Se eu tomar essa decisão, eu estou buscando os valores da alma. Se eu tomar essa, eu estou buscando os valores da matéria. E a gente se depara com esse tipo de decisão o tempo todo. O problema é que muitas vezes nós todos, em vários momentos da vida, tomamos a decisão que dizem respeito mais às coisas materiais. Nós costumamos dar mais valor às coisas materiais do que elas de fato merecem. E a gente não fala isso só com relação ao trabalho, a gente fala isso com relação a muitas coisas. Até ao apego que nós temos dentro da nossa casa, ao apego às religiões, e esse apego que, em vez de enaltecer o nosso espírito, bota o nosso espírito mais para baixo ainda. A gente fica pior do que deveria ficar. E esse valor às coisas que nós damos, damos mais às coisas materiais, é justamente porque nós não temos como objetivo, por mais que às vezes nós escutemos aqui no Centro Espírita que é importante buscar as coisas materiais, a gente precisa ouvir tanto isso, mas quando estamos numa situação de prova lá fora, a gente tende a esquecer. Mas isso não precisa se sentir culpado. Todos nós somos assim. Afinal, foram milênios e milênios de encarnações dando mais valores às coisas de ordem material do que de ordem espiritual. E graças a Deus nós despertamos. Todos nós aqui estamos despertos para essa realidade que existe além da matéria. Todos nós, de uma forma ou de outra, mesmo aqueles que não são médios, que não conseguem perceber pela sua sensibilidade o plano espiritual, sabemos lá no íntimo que temos alguma coisa a viver além da matéria. Todos nós, todos nós. E a religião mostra isso, não só o espiritismo, não só as religiões que falam da vida espiritual, todas elas falam que algo vem além da morte. Seja ir para o céu, seja ir para o inferno. Não estamos aqui entrando no mérito de quem está certo ou quem está errado. Estamos apenas falando que alguma coisa nos leva a crer que algo além da matéria existe. E que importância nós estamos dando a isso? E um problema bastante sério também é a nossa educação. A educação que nós recebemos durante a nossa vida, desde quando a gente é pequenininho. Primeira coisa que os nossos pais perguntam para a gente quando a gente quando começa a estudar é o seguinte: o que você vai ser quando crescer? Qual carro que você vai querer? Onde é que você vai morar? É natural. Todos nós queremos os melhores, as coisas melhores possíveis para os nossos filhos. Mas às vezes a gente esquece de perguntar: que ser humano
você quer ser quando crescer? O bem para quantas pessoas você quer fazer na sua vida? O que de bom, o que de diferente você quer fazer na sua existência para que possa afetar positivamente o coração das pessoas? Você quer ajudar as pessoas que sofrem de alguma forma? Não necessariamente ensinarmos a nossos filhos, se eles não estão preparados a isso, a serem Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, não é isso. Mas é fazer dentro das possibilidades que nos são dadas o melhor possível para que a gente possa ajudar as pessoas, que a gente possa fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem com a gente. Só que a nossa educação não é assim. A gente aprende desde a escolinha lá da tia Teteia, quando a gente aprende a fazer tabuada, a ler e escrever, ao quê? A estudar para passar nos melhores concursos. A gente estuda para ter o melhor salário. A gente estuda para ser melhor sempre do que os outros. A gente não aprende na escola, por exemplo, a doarmos parte das nossas riquezas, né? Quem sou eu para falar de riqueza? Mas doarmos parte das nossas posses para que a gente possa ajudar outra pessoa. Poucos são os pais, os professores, os pedagogos que ensinam as pessoas a dar um ombro amigo para alguém que está passando por um sofrimento. Poucos são aqueles que se dispõem a irem a um hospital, fazer a visita a alguma pessoa que está enferma. Isso a gente não aprende. Então, a gente não deve se sentir de todo culpado com relação à vida que nós damos mais valor às coisas materiais, porque nós estamos imersos num contexto onde é obrigação nossa mudar. Isso já é positivo porque nós já começamos, uma vez que estamos aqui, com a mente aberta, o coração aberto, para ouvirmos alguma coisa diferente do que as pessoas estão dizendo aí fora, para poder mudar o mundo. Não é com guerra, não é afrontando ninguém, não é com preconceito, mas são com atitudes. Jesus não ofendeu ninguém, Jesus não fez nenhuma revolução armada, Jesus não fez nada que viesse ofender as outras pessoas. Jesus simplesmente deu exemplo. E é esse exemplo que todos nós temos que procurar seguir e procurar dar para as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente não quer ter preconceito, se a gente não gosta do preconceito, não sejamos preconceituosos com nada e nem com ninguém. Porque está muito em voga a gente falar de preconceito contra o homossexual, mas a gente está cheio de preconceito contra a pessoa que é pobre, contra a pessoa que às vezes não consegue acompanhar o nosso raciocínio, contra as pessoas que pensam diferente da gente. A gente tem preconceito com tantas outras coisas, só que a gente só está focado em uma coisa. Então está na hora da gente abrir um pouco o leque. A gente pensar na existência como algo muito maior do que simplesmente a relação entre duas pessoas. E é isso que a gente vai começar a ampliar. Essa educação que a gente vai recebendo na escola, a gente vai aprendendo simplesmente a ter. Não, nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo, nós temos que ganhar todas as competições que a vida nos coloca, mas a gente esquece de ser, né? E Joana fala que é tão frágil, mas tão frágil, a busca por essas coisas materiais, porque o ser humano, ele é tão frágil, porque de uma hora para outra, a gente, sim, de repente descobre que está com uma doença. E a gente fez vários projetos para a nossa vida, a gente fez vários projetos para o futuro, né? Esse projeto para o futuro material, a gente projetou tanta coisa para nós, viagens, não sei o que, não sei o que lá, para os nossos filhos, e de repente a gente se depara com uma doença na gente mesmo, na nossa família, num amigo, e a gente é obrigado a mudar tudo. E aí a gente pergunta, cadê a consistência da busca material? Não que a gente deva esquecer, pelo contrário, a gente não está fazendo aqui nenhuma campanha contra as buscas das coisas materiais. Pelo contrário, a gente tem sim que estudar, a gente tem sim que buscar o melhor possível para nós, mas não colocar isso o foco da nossa existência. Então, essas doenças, a gente passa por situações onde, de repente, como o Eike Batista, eu li numa matéria hoje no jornal que falou que, de repente, por causa de um rumor, ele perdeu 1,8 bilhões na Bovespa. Ou seja, ele ficou um pouquinho mais pobre.
E aí, de repente, uma pessoa... Que dó. Eu perco R$10 na rua, já fico desesperado. Imagina ele perder 1,8 bilhões. E aí a gente pensa, como no caso da história que nós contamos, que Raul, de repente, foi demitido. Certamente, uma pessoa já nos seus 50 anos de idade, não é tão fácil arrumar um emprego na atualidade como uma pessoa de 25, 30 que acabou de sair da faculdade. Então ele passou por algumas dificuldades de pobreza, talvez, dependendo se conseguiu ou não se recolocar. E aí a gente pergunta, se ele coloca a existência dele toda pautada nas aquisições materiais, que força que ele tem para sair disso? Uma vez que cada vez mais a concorrência no mercado de trabalho está cada vez mais difícil, né? Eu lembro quando eu fiz a faculdade, eu aprendi algumas coisas que hoje as pessoas aprendem no primeiro período. Coisas que eu aprendi na pós-graduação, que as pessoas às vezes aprendem na faculdade muito melhor do que eu. E aí eu sou obrigado a buscar cada vez mais, aprendendo com essas pessoas que estão no mercado de trabalho e fazendo alguma coisa de diferente para poder continuar trabalhando. Então, encarar a pobreza, encarar uma doença e às vezes até a morte de um ente querido, isso tira a gente do eixo. E não é difícil a gente parar e se perguntar: por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com o meu pai, com a minha mãe? Uma vez que nós sempre fomos pessoas tão boas, né? Mas será que ser bom é o suficiente? Tem uma frase de Joana de Ângeles, desse livro, que é muito interessante, que eu vou ler textualmente, que diz o seguinte: nem todos aqueles que possuem os recursos que projetam o indivíduo no ambiente em que se movimentam na sociedade podem ser considerados como plenos ou felizes no seu sentido mais amplo. O que ela quer dizer? Que não é pelo fato de sermos bem-sucedidos na vida, de termos uma família, entre aspas, harmônica, de estarmos na sociedade bem colocados, as pessoas nos reconhecem como pessoas boas, de sucesso na nossa carreira ou em qualquer outro campo, seja religioso, artístico ou qualquer outro, que isso queira dizer que a gente é pleno, que a gente é feliz na sua mais ampla concepção, né? E aí a gente percebe que muitas pessoas que passam por situações na vida e têm essa oportunidade de serem bem-sucedidas e tal, têm um vazio existencial enorme na alma. Eu recentemente vi um filme que fala 7 dias com Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi uma pessoa lindíssima. Era portadora de uma beleza que muitas mulheres invejam. Mas ela tinha um vazio na alma tão grande, que qualquer pessoa que olhasse para ela pensava assim: meu Deus, como que pode uma pessoa tão bonita, tão rica, tão bem-sucedida, ser tão infeliz? Ela se entupia de remédios e coisas desse tipo. E aí a gente, falando um pouquinho sobre o vazio existencial, cada um de nós pode se identificar com uma ou com várias das coisas que eu vou dizer aqui agora. Não se assustem, é normal. Ou com todas. Ou com todas também. Eu, particularmente, me identifiquei com algumas assim, que eu falei: meu Deus. E aí, assim, o vazio existencial, Joana coloca pra gente que tem alguns sintomas, né? E é uma coisa muito ruim. Quem já teve essa sensação, e não se enganem, que pessoas que passam por vazio existencial não necessariamente são aquelas que não têm religião. Às vezes espíritas, esclarecidos, palestrantes, diretores de centro espírita, pastores evangélicos e padres também passam por vazio existencial. Por quê? Porque às vezes a gente fala mais do que pratica. A verdade é essa. E aí a gente tem que passar por essas situações para a gente aprender na prática e poder falar com um pouquinho de propriedade. Não é o meu caso, mas porque para falar com propriedade disso tem que evoluir mais uns 500 mil anos. Um dos sintomas que Joana de Ângeles fala são as vaidades supérfluas atendidas. Pessoas, às vezes, que são extremamente vaidosas, que, por exemplo,
homens que possuem carro, tem o seu carro lá bonzinho na garagem, aí de repente lança aquele carro de 3 portas, o Veloster. Ah, eu quero comprar um Veloster, mas o seu carro tá bom, o seu carro tem 4, você vai comprar um de 3? Aí começa aquela discussão dentro de casa, a esposa querendo fazer uma viagem, o marido querendo comprar um carro novo, sabe que o carro dele ainda está novo. O carro dele é de 2010, 2011. E ele quer comprar somente para alimentar a sua vaidade, né? E aí a esposa fala, já que você quer um carro de três portas, compra uma Kombi, então, que é mais barato. A busca por emoções fortes é outro sintoma que as pessoas que passam por um vazio existencial procuram, né? Não é o caso, apenas para exemplificar, aquelas pessoas que gostam de esportes altamente radicais, por exemplo, né? Pode ser que aquele vício por aquela emoção muito forte, fazer alguma coisa assim que fica na iminência de ser pego por alguém, ou passar por emoções que deixam ele extremamente extasiado, também pode ser uma fuga de um vazio que ele esteja enfrentando e querendo preencher com essas emoções fortes. Outra, carência de afeto. Todos nós aqui temos carência de afeto, né? Então, essa pelo menos aqui todo mundo já passou. Então, essa carência de afeto, mas não uma carência saudável. Aquela carência assim, fulano precisa me amar, porque eu sou assim, eu sou um coitado, e ele tem que fazer tudo, ele ou ela, quem quer que seja, tem que fazer tudo por mim, porque eu não consigo viver sem o amor da outra pessoa. Isso é um tremendo egoísmo, é um vazio existencial que a pessoa também procura suprir, projetando no outro a felicidade dele. Isso é uma das coisas piores que se pode fazer, é querer projetar no outro a nossa felicidade, querer colocar no outro a responsabilidade da nossa felicidade, da nossa plenitude, da nossa harmonia, né? Outra, o medo das perdas do que lhe dá segurança, né? O que pode dar segurança para uma pessoa? Uma família, um pai, uma mãe, né? Um carro, um emprego, né? E muitas pessoas, isso é um mal que assola muita gente hoje na sociedade, que é a tal da síndrome do pânico, né? Que a depressão também, que as pessoas começam a sentir medos infundados às vezes, uns medos assim, nossa, se eu fizer isso vai acontecer aquilo comigo, eu posso morrer. Ah, vai morrer a minha mãe, vai morrer o meu pai, e eu vou ficar sozinho aqui sofrendo. Mais uma vez a gente projetando no outro o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, a nossa felicidade. Então esses medos que nós vamos enfrentando são também sintomas, esses medos excessivos são também sintomas de um vazio existencial. Sem contar, é claro, nós como espíritas que acreditamos nas vidas sucessivas, nas heranças emocionais que nós temos das vidas passadas também. Porque se hoje nós passamos por algumas dificuldades, pasmem, no passado foi muito pior. E quando a gente não consegue se equilibrar bem, esses resquícios emocionais, eles se manifestam na nossa vida. E é aquele tipo de pergunta que a gente faz assim, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca fiz nada para ninguém, eu estou lá no centro espírita, eu vou para o EJA, eu estudo, eu participo das palestras, eu faço atendimento fraterno, e essas coisas ruins vêm me acontecendo, mas por quê? Por que isso acontece comigo? E aí a gente tem que considerar sim, que existem tratamentos da alma que nós precisamos fazer. Não só o tratamento da parte física ou dessa vida, né? Tem os tratamentos de emoções perniciosas que vêm acompanhando a gente do passado também. Coisas que nós não nos perdoamos, passamos por dificuldades grandes e não nos perdoamos do mal que cometemos no passado. E aí a gente fica com mágoa. E essa mágoa vai acompanhando a gente até que a gente consiga se perdoar, identificando-nos como pessoas que são fracas, que têm dificuldade sim de amar, mas estou num processo que com certeza, cada vez mais que eu treinar, eu vou conseguir melhorar. Então isso também são sintomas desse vazio existencial. A moda, por exemplo, o Joana de Ângeles, eu fiquei até reflexivo nesse momento, né? Quando ela fala da moda, que as pessoas às vezes,
normalmente as mulheres, mas os homens também, elas colocam um significado tão grande na moda, em estar de acordo com os padrões da moda, que às vezes não é nem para se sentir bem, mas é para poder ou sentir-se bem aceitas pelas pessoas, causar algum tipo de empatia, ou simplesmente para deixar o outro para baixo, principalmente aqueles que não têm condição de acompanhar a moda como essas pessoas têm. E aí a gente coloca essa pessoa num divã, e aí a gente começa a perceber que ela está cheia de lacunas ali nas suas emoções que precisam ser preenchidas. Às vezes teve uma infância difícil, teve um pai que não estava presente, uma mãe muito severa, castradora, e aí começa a trazer uma série de neuroses, obsessões para a vida adulta, trazendo problemas mesmo para os relacionamentos das pessoas que os cercam. E essas pessoas que escondem esses tormentos, não raro, como a gente falou, né, no caso da Marilyn Monroe, buscam uma fuga através da drogadição, do alcoolismo, né, do sexo desvairado, sexo em excesso, sem qualquer responsabilidade, né, do exibicionismo. E às vezes a gente tende a criticar essas pessoas. Ah, esse aí é um drogado, um cracudo que não sei do que. Ah, esse aí é um alcoólatra, ele merece mesmo sofrer. Mas às vezes a gente é intolerante, né? A gente não para se colocar no lugar do outro e saber o que levou essa pessoa a estar nesse estado hoje. Será que eu, no lugar dele ou dela, me comportaria de maneira diferente? E aí eu gostei dessa frase, acho que não foi por acaso, certamente não foi, que fala assim: quanto mais alguém se aproxima da perfeição, menos rigoroso a gente fica com os outros, né? A gente é rigoroso com os outros porque a gente está bastante longe da perfeição. Mas isso é mais uma das coisas que daquela série Eu Não Precisava Saber Disso, para não sofrer tanto, né? Agora que a gente já sabe, quando a gente começar a medir as pessoas com um peso muito grande, peraí, eu não sei a vida dessa pessoa, eu não sei o que ela passa dentro de casa, muito menos o que passa nas suas emoções, como ela lida com as suas emoções, então eu não tenho o direito de criticá-la. Eu tenho o direito e o dever de orar por ela, mas de criticá-la jamais. Fofoca, longe disso, que também é algo que, em vez de ajudar, atrapalha, né? Então, continuando, esses fortes traumas que a gente não consegue se livrar, a gente começa, quando não tem um esclarecimento, colocar essas buscas para que possam preencher esses vazios existenciais que todos nós passamos, cedo ou tarde na vida, né? A gente acredita invencível, a gente tem o caso de uma atriz global também, que passou por diversas novelas e filmes e tudo mais, e no final da sua carreira já começou entrando por um outro tipo de atuação, que ela se suicidou, a Leila Lopes. Ela se suicidou por medo de ficar velha, por medo de ficar doente. Por que uma pessoa se suicida por medo de ficar velho, doente? Solidão, medo das doenças, é o vazio, a insegurança, é aquela questão em que nós acreditamos ser o corpo. Nós não somos o corpo. A gente é muito, mas muito mais do que isso. Deus colocou a gente aqui para que a gente possa passar por uma experiência, para que nós possamos evoluir um pouquinho. Mas a gente não é isso. Então a gente não pode colocar o significado da nossa existência no corpo, né? A gente chega, quando começa a colocar o significado no corpo, nas conquistas materiais, nas outras pessoas, nos apegos que nós temos em diversos campos da vida, a gente começa a se frustrar, porque a gente começa a esperar do outro algo que o outro não pode nos oferecer. A gente começa a criar crises de ansiedade que levam a distúrbios psíquicos aí de várias ordens. A gente começa a entrar numa solidão,
por mais que a gente possa estar repleto de pessoas à nossa volta, a gente se sente sozinho. É aquele tipo de coisa que a gente não consegue conversar com ninguém. É que acha sempre que ninguém tem papo para conversar com a gente. A gente ou se acha muito bam, né? Eu sou muito bom, ninguém está ao meu nível, eu não posso conversar com ninguém. Afinal de contas, as leituras que eu faço são leituras espíritas, de ordem elevadíssima, que essas pessoas que sequer leram o livro dos espíritos vão poder conversar comigo. São pessoas que se colocam em situações dessas e vivem sozinhas. E não se engane, essas pessoas também passam por vazio existencial. E aí, a gente tem vários casos, né? Eu não vou delongar muito nesse, por ser um assunto um pouco pesado, e não vai edificar também, mas tem vários artistas que tinham uma vida, tinham tudo para dar certo, né? A própria Marilyn Monroe, que a gente falou, a Leila Lopes, Kurt Cobain, que foi um cantor de rock de uma banda chamada Nirvana, uma banda muito boa, por sinal, que desistiram da vida por não terem conseguido preencher esse vazio existencial. E aqui o que a mensagem que a gente deixa é a seguinte: se todos nós passamos por algum momento na vida por esse vazio existencial e não tivemos ainda a ferramenta para que a gente possa enfrentar, nesses próximos minutos a gente vai mudar a nossa vida. A gente vai ter as ferramentas para que a gente possa combater esse mal, que é o mal da alma, com todas as nossas forças. E essa página que Joana de Ângeles trouxe, que eu recomendo a todos a lerem, no livro Entrega-te a Deus, a página tem o capítulo desse mesmo nome, tem isso com muito mais detalhes e muito mais propriedade. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui de um filósofo francês que se chama Sartre, que fala assim, que nós estamos condenados a ser livres, a sermos livres. E é um pouco contraditório, né? Porque todo mundo quer liberdade, né? Mas ninguém quer as consequências de sermos livres. E aí a gente pergunta, como é que eu posso ser livre? É colocando o significado da nossa existência nos valores espirituais e não nos valores não nas coisas materiais. E outra coisa que ele fala, as nossas escolhas estão focadas naquilo que aparenta ser o bem. Isso é uma frase fantástica. É algo que Sartre diz que nos faz compreender melhor a nossa inferioridade. Porque em determinado momento nós fazemos tudo porque nós queremos. Podemos ser até influenciados por outras pessoas, mas a decisão final é sempre nossa, né? Então a gente não pode dizer, foi fulano que me fez fazer isso. Mentira. Você quis fazer, você foi influenciado, mas você tinha a oportunidade de dizer não para ele. Não disse porque achou que o melhor a fazer naquele momento era seguir. Mas eu tratei mal o meu patrão em um determinado momento na vida e eu acreditando que eu poderia mudar um pouco o cenário lá da minha empresa, e aí a gente começa a colher os frutos daquele mau comportamento e começa a pensar quanto a gente é culpado por aquilo. Não, a gente não é culpado. Se na ignorância que a gente está, tratamos uma pessoa mal em determinado momento da vida, foi porque por alguma razão a gente quis tirar algum proveito bom dali. Então não existe o mal. Até os comportamentos ruins das pessoas trai, nem que seja o bem só para ela, mas ela está visando sempre um bem. Mesmo que esse bem seja só para ela e as outras pessoas não partilhem desse bem. Então não existe o mal. Se as escolhas equivocadas que nós fizemos na vida até o momento, foi porque nós acreditamos que aquilo de alguma forma seria bom para a gente. Se não foi bem, não foi bom para a gente, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de nos arrependermos e de corrigirmos, uma vez que nós somos responsáveis pelas consequências do que nós fizemos. Então, por isso que Sartre fala, que nossas escolhas estão focadas naquilo o que se aparenta ser o bem. Só que agora, a partir de agora, a gente vai ter mais condições de entender que o bem não tem que ser só para a gente, mas tem que ser para todo mundo. E o homem projeta ser Deus. Sartre também falava isso. E não é verdade? Qual é o nosso destino enquanto espíritos imortais? Não é alcançarmos a angelitude? Não é sermos co-criadores do universo, como dizem os espíritos?
não é sermos deuses, como Jesus dizia, que nós somos deuses, então Sartre estava certo. Apesar de ser um filósofo ateu, ele falou uma série a filosofia dele está recheada de coisas que nós, como espiritualistas, podemos usar para que possamos fortalecer também o nosso espírito. E como a gente pode, como que a gente pode não se frustrar com as nossas escolhas equivocadas? Vamos lá. Primeiro, identificando como espíritos imortais. Se nós somos imortais, nós nascemos em um determinado momento, nós não éramos perfeitos, não nascemos perfeitos. Nós fomos criados por Deus perfectíveis. Então a gente passou por diversos reinos, chegamos à fase hominal, começamos a nossa evolução enquanto homens, erramos muito, mas acertamos bastante também. Então, hoje a gente não é nenhum ser perfeito, a gente continua errando, mas a gente não pode se fazer de coitadinho e ficar, meu Deus, eu errei, agora eu vou para o umbral, eu vou para o inferno, eu vou para lá, vou para a Turquia, sei lá para onde eu vou, e vou ficar sofrendo para a Síria, e vou ficar sofrendo as consequências do mal que eu fiz. Não, gente. Nós somos espíritos imortais. Nós temos só a eternidade para frente, só o infinito para frente. A gente vai ficar se magoando, se sentindo culpado por um ato que a gente cometeu em um dia da nossa vida, que seja 10 anos, que seja uma vida equivocada, como foi a vida de Raul. O que é isso? 50, 60, 80, 100 anos perante a eternidade. Então a gente não precisa ficar se culpando das coisas erradas que nós fizemos. Nós temos a responsabilidade sobre as escolhas que nós fizemos, sim, como Joana de Ângeles fala, como Sartre, como ateu, também falava na sua filosofia. E essa responsabilidade consiste em analisar o contexto e pensar assim: bom, eu errei, realmente, vou pagar pelo que eu fiz, vou me responsabilizar pelo que eu fiz, vou sofrer as consequências. Mas o que eu posso fazer para acertar da próxima vez? Eu que trabalho com projetos, trabalho como gerente de projetos, tem vamos dizer assim, uma disciplina dentro da gestão de projetos que se chama lições aprendidas. Todos os projetos que nós fazemos nem sempre dão certo. Tem coisas que dão certo, tem coisas que dão errado. E a gente aprende mais com as coisas que dão errado do que com as coisas que dão certo. E a gente tem que fazer o quê? Registrar tudo que deu errado, para que a gente possa, num próximo projeto similar àquele que nós fizemos, não cometermos os mesmos erros. E um projeto não é diferente de uma vida. Afinal de contas, a vida é um projeto. Nós projetamos a vida que nós vivemos hoje. Podemos não estar seguindo o planejamento, podemos estar desviando um pouquinho, mas nós temos um mentor desse projeto, nós temos as lições aprendidas, sejam nossas, sejam lições aprendidas das pessoas que nos cercam, temos a literatura espírita dizendo as boas práticas de uma vida digna, de uma vida moralizante, né? Cabe a nós decidirmos: não, já que eu errei no passado, agora que eu sei que o certo é esse, eu vou procurar fazer a coisa certa. Então a gente tem essa responsabilidade. Nós somos destinados a sermos anjos, né? Como a gente já comentou. E a misericórdia divina, ela vai nos acompanhar sempre. Olha que maravilha. Ela sempre vai nos acompanhar. Deus sempre vai nos perdoar. Porque como que um pai, sabendo que uma criança, quando comete alguma coisa errada, não tem consciência do que faz, perdoa? Que dirá Deus, que é perfeito, com relação a nós, que somos tão imperfeitos quanto uma criança que não tem o conhecimento de vida ainda? Nós somos assim. Mas Deus nos perdoa sempre. E nós? A gente se perdoa quando erra? A gente se perdoa quando a gente comete algum equívoco? Não. A gente não se perdoa. A gente tende a ficar na culpa, na mágoa. E aí, gente, olha só, isso é um estudo científico já que fala a respeito disso. A mágoa, os maus sentimentos, eles desequilibram o nosso organismo. A culpa é a pior de todas. Vai desequilibrando nossas células e a gente vai ficando adoecido. Nosso sistema imunológico baixa, as defesas do nosso organismo começam a ficar enfraquecidas.
começa a liberar radicais livres no nosso organismo, trazendo doenças de toda ordem. Então, ser feliz não é mais privilégio, não é mais uma questão de ser bonzinho. É obrigação nossa para manter a nossa saúde, para manter o nosso equilíbrio. E sendo feliz, sendo saudável, a gente vai conseguir transmitir saúde para as pessoas, falando coisas positivas. Para de ficar falando sobre problemas. Começou a ver Big Brother, começou a ver aqueles assuntos que ficam massacrando em coisas ruins na televisão. Desliga, vai ler um livro, liga em outro canal, liga na Discovery Channel, que fala uns documentários super fascinantes lá, na History Channel, que tem umas coisas bem interessantes. Não tem TV a cabo? Liga na TV Brasil, que tem umas coisas legais lá também. Se não quer ver televisão, vai no YouTube. Aí você vê coisas ainda melhores que você poderia ver na TV a cabo. Ver palestras espíritas, você vê documentários científicos maravilhosos. Vai ocupar a mente com coisas boas, com coisas positivas, com coisas que engrandecem o espírito, para que a gente possa ser feliz. Se a gente ficar focado só nas coisas ruins, em mensalão, em preconceito, em não sei o que, a gente começa a vibrar só nessa sintonia e começa a ficar doente. Não só doente do corpo, mas doente da alma também. Né? Porque o que os obsessores fazem é isso. Eles ficam incultando na nossa cabeça pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, medo, ansiedade, sentimentos que vão deixar a gente para baixo. Quando a gente se encontrar nessa situação, o que a gente faz? A gente canta. Quem sabe tocar violão, pega o violão e começa a cantar, deixa o vizinho reclamar. Mesmo que você cante mal, não tem problema, o importante é ser feliz. Ouvir rádio, liga o rádio, vai dar uma volta no aterro, vai ver o canto dos pássaros, vai andar, vai caminhar, vai conversar com pessoas. É isso que a gente tem que fazer para ser feliz. E aí a gente vai começar a entender o significado da vida. A gente vai ver que a existência não é esses anos que nós vamos viver até o nosso sepultamento. A gente vai entender que as relações com as pessoas, elas transcendem essa matéria. A gente vai conhecer pessoas que a gente fala assim, nossa, eu conheço essa pessoa agora, mas parece que eu a conheço há milhares de anos. Conhece muitas vezes, mas a gente tem que se permitir isso. A gente não pode ficar centrado no nosso egoísmo, com medo das coisas, das pessoas. A gente tem que se lançar no mundo de uma maneira fortalecida, com pensamentos positivos, para que a gente possa conseguir a felicidade. Né? O tempo já está acabando. E essas buscas materiais, voltando só um pouquinho, por mais distantes que elas pareçam, isso vocês podem concordar comigo, vocês vão concordar comigo. Por exemplo, uma pessoa que busca um cargo numa determinada empresa, quando ela alcança, depois ela pensa assim, e agora? Não tem mais para onde eu ir. Aí pensa o quê? Vou para outra empresa. Aí vai para outra empresa e pensa assim, não muda em nada da empresa que eu trabalhava, só mudou o pano de fundo, mas o resto, os problemas são os mesmos, só mudaram as pessoas. Né? Aí alcança o cargo máximo daquela empresa, daqui a pouco, poxa, não tem nada para fazer nessa empresa. Aí começa a desmotivar, começa a trabalhar de forma ruim. E o que Joana fala é, por mais distante que as conquistas materiais possam parecer, a gente vai alcançar, porque todos nós somos capazes. Todos nós alcançamos o que queremos. Só que quando alcançamos essas coisas de ordem material, chega lá na frente a gente pensa, poxa, beleza, e agora? Sabe o que difere da busca espiritual? Que a busca espiritual é incessante. Cada conhecimento novo que buscamos, Joana de Ângeles fala, cada conhecimento que buscamos são interrogações a mais que colocamos na nossa vida. E o que é colocar mais interrogações? É falar assim, poxa, eu aprendi que a vida existe além da matéria. Poxa, que legal, olha quanta coisa mudou na minha vida. Mas aí começa assim, bom, se a vida existe além da matéria, será que tem reencarnação? É mais uma interrogação. E tem a reencarnação. E quais são as consequências de existir reencarnação? As interrogações nunca vão acabar. É igual o comercial da Unimed que passava há um tempo atrás, que eu adorava, por essa frase. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E é isso, a busca espiritual é isso. Ela é repleta de perguntas e a gente nunca vai conseguir responder todas elas. Mas quanto mais nós nos dedicarmos à busca espiritual, através da prece, do conhecimento de si próprio, da busca
dos valores morais, da reflexão, se permitindo um momento de contato com si mesmo, mais a gente vai conseguir alcançar esse significado existencial. E aí a gente vai conseguir estar num relacionamento pleno, a gente vai conseguir estar no nosso trabalho pleno. Por piores que possam parecer os problemas da vida, a gente vai ter uma visão destacada, dissociada dos problemas. A gente vai olhar de cima, a gente vai falar, realmente, a humanidade está passando por um momento de transformação. Realmente, se eu hoje passo por esse sofrimento, certamente algum sofrimento eu já fiz a alguém, e eu estou aprendendo agora que eu não devo fazer ninguém sofrer. Certamente eu estou colhendo frutos de alguma coisa que eu fiz no passado. Mas Deus é tão misericordioso que Ele me deu a oportunidade de estar aqui agora, ouvindo essa palestra, e poder mudar a minha vida agora. Não é daqui a um mês, nem 2 meses, é agora. O que nós queremos para a nossa vida? A gente quer ser feliz, pleno? Ou a gente quer ficar rodando igual um cachorro correndo atrás do rabo, buscando a dita felicidade aí que as pessoas buscam nos bens materiais e nos relacionamentos doentios? Que tipo de felicidade nós queremos? Então, todos nós fazemos as nossas escolhas. Todos nós. E a escolha que nós fizemos de estar aqui hoje foi uma escolha muito positiva, porque nós ouvimos pensamentos, filosofias muito interessantes para que a gente possa mudar a nossa vida. Então, a gente já vai começar a colher consequências positivas dessa escolha que nós fizemos de estar aqui hoje. Mas nós também temos uma outra escolha para fazer. O que nós vamos fazer com o conhecimento que adquirimos aqui hoje? A gente vai colocar no bolso e continuar vivendo do jeito que estava? Ou a gente vai querer mudar a vida? Não é querer mudar o mundo. Tem um sábio que dizia, quer mudar o mundo? Seja você a mudança que quer ver no mundo. É querer mudar a sua própria vida. Você está disposto a mudar a sua própria vida? Joana de Ângeles falava, nessa página, que essa busca por um significado existencial é como a dor do parto. Por mais tranquilo, por mais correto que tenham sido os procedimentos pré-parto, vai doer muito. Não é um caminho fácil. E ninguém nunca disse que é. É um caminho difícil, requer resignação, requer abnegação, negação de si própria. Mas as consequências são muito boas. E a gente via isso, por exemplo, para não falar em Jesus, que está muito distante evolutivamente da gente pode falar de uma pessoa que viveu há pouco tempo com a gente, que foi Chico Xavier. Todo mundo olhava para ele e falava, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa. Ele era pobre, ele não tinha riquezas, mas ele tinha um amor tão grande pelas pessoas que invejava a gente. No sentido, se é que posso dizer que inveja tem sentido positivo, mas nós desejamos ser igual a eles. Mas a gente não quer passar pelos mesmos problemas que eles passaram, as mesmas dificuldades. Mas outra coisa boa, que talvez possa dar um pouco mais de ânimo. Os nossos mentores espirituais, nossos amigos espirituais, eles sempre vão estar do nosso lado. Sempre vão estar do nosso lado. E quando a gente se deparar com a situação onde temos que fazer uma escolha, onde botaremos o significado da nossa existência no plano material ou no plano espiritual, e não tivermos ainda certeza do que queremos, reflete, faz uma prece, certamente os nossos mentores vão ajudar a gente a tomar a decisão correta. Mas, para isso tudo, só depende de nós. Que Jesus abençoe a todos. Nós vamos passar então para a segunda parte da nossa reunião. Você pode ir, quem tem criança pode ir agora, tá? A gente esquece de uma coisa muito importante agora nesse momento. Tudo que falou foi muito importante, mas a espiritualidade dos nossos mentores, dos nossos companheiros.